vou fazer uma pergunta sobre esse tema de você estar nos Estados Unidos, não só você. O presidente Lula e vários outros dirigentes do PT foram vítimas de perseguição judicial entre 2014 e 2021, processados e condenados por crimes que vieram a ser desmascarados como invenções produzidas por um conluio entre o juiz Sérgio Moro e a força-tarefa da Operação Lava Jato. Mas nenhum dos petistas acusados nesses processos, absolutamente nenhum, e todos sabiam que seriam condenados, nenhum petista fugiu do país. Muito menos pediram sanções de uma potência estrangeira contra o povo brasileiro para tentar reverter seus processos. Por que vocês, bolsonaristas, fogem? Por que vocês não se comportam com dignidade e preferem escapar pela porta dos fundos ao invés de responder aos seus processos dentro do território nacional e sem mimimi? 5 minutos, Alan. Mimimi de cu é rola. Vou começar assim, né? 2. Eu não saí pelas portas de trás, mas eu saí pela porta da frente, saí pelo galeão. Então você tem que questionar as autoridades brasileiras porque eles deixaram eu sair. 2. O pedido de prisão foi feito quando eu já estava nos Estados Unidos. Nenhum comunista, quando teve um pedido de prisão estando fora, voltou. O próprio Dirceu não fez isso, né? Ele fez máscara no rosto para fingir onde estava, e todos os outros exilados comunistas, quando eles estavam do lado de fora, só voltaram depois, quando eles conseguiram a anistia em 1979. Então, se a minha postura de manter a minha segurança dentro de um país livre é algo equivocado, da mesma maneira equivocou-se, então, José Dirceu e tantos outros. Se você considera mimimi ou então falta de coragem, é porque nós não seguimos o exemplo do Gabeira de sequestrar embaixador americano para libertar prisioneiro, né, que você considera isso um ato de virtude heróica, né, e você acha que isso é algo de mais glorioso que se possa fazer, sequestrar uma pessoa inocente de um outro país para trocar prisioneiros no momento em que você pede anistia. E, de fato, nenhum membro da direita brasileira está sequestrando embaixadores da Venezuela, ou de Cuba, seja lá do que for, ou da China, para poder negociar algum tipo de benefício próprio do próprio partido. É interessante como que você considera como um ato de fraqueza, mimimi, ou coisa do tipo, eu buscar segurança num lugar livre, num país onde eu não posso ter as mesmas garantias que o Lula teve. O Lula conseguiu no STF que ele não fosse condenado, porque o CEP estava equivocado. Só que o meu processo começou no STF sem eu ter foro próprio para isso, coisa que qualquer garantista não tem como defender, pelo fato de que o meu foro próprio não é o STF, até mesmo porque eu não sou membro do governo, não pertenço a governo nenhum, e não tinha nem sequer qualquer característica que pudesse me colocar no STF para ser investigado. Então, você considerar isso legítimo mostra muito mais mau caratismo do que qualquer outra coisa. Mas aqui eu não quero debater quem tem caráter ou quem não tem caráter, quem está de mimimi ou quem está sem mimimi. Eu quero debater as ideias que realmente a gente pode ter alguma coisa em comum e entender por que nós discordamos delas. Você vem com esse aspecto belicoso, sem necessidade, talvez para poder fazer aquilo que o próprio professor Olavo falava, né? Argumento de sorriso é argumento de puta. Né? Então, eu gostaria muito que a gente pudesse debater por que a União Soviética poderia retirar os direitos dos indivíduos pela lei positiva instaurada no país, como foi o caso de Solzhenitsyn, e entender melhor por que o que aconteceu com Solzhenitsyn, que foi um crime, de acordo com a União Soviética, cometido em carta privada, onde ele criticava o Stalin. Esse crime era um atentado contra a democracia soviética. Agora é a hora da minha pergunta? É só para entender. Não, é uma resposta. Você está respondendo a pergunta lá do porquê que os bolsonaristas não saíram do país. Agora esse motivo, né? Porque o fato é esse, né? Onde nós temos liberdade era os Estados Unidos, da mesma maneira que todos aqueles que não viam liberdade durante o regime militar, ou ditadura militar, foram encontrar Paris como solução, foram encontrar o Chile como solução, foram encontrar Cuba como solução. O parâmetro é o mesmo. Onde você não se sente seguro, você vai para um lugar seguro e continua operando, como todos os comunistas fizeram na década de 60 e só puderam voltar ao Brasil após a anistia. Do contrário, eles poderiam estar no Brasil antes da anistia e eles estariam ali, valentes e corajosos, lutando. Isso não ocorreu porque aquelas pessoas não se sentiam seguras, porque elas queriam continuar fazendo seu trabalho revolucionário de fora. Da mesma maneira, nós estamos aqui nos Estados Unidos hoje porque nós queremos procurar um lugar seguro para promover o que nós acreditamos como o futuro do Brasil. Isso é bem evidente, não é nem um pouco ilícito ou ilegal, e o Breno está correto. Nenhum policial pode encostar o dedo em mim aqui nos Estados Unidos, só que ele equivocou-se ao dizer que mesmo que eu fosse um criminoso procurado,
ninguém poderia colocar o dedo em mim. Pode sim, né? Isso está dentro da lei americana, inclusive do Brasil, né? Da voz de prisão a um criminoso. Você pode fazer isso a qualquer momento. E os policiais federais poderiam fazer isso comigo aqui, caso eles tivessem um crime a apontar. Mas como o crime é opinião, acabou que eles não puderam encostar o dedo em mim, e eu avisei isso na cara deles. Breno, sua réplica, 3 minutos, depois vai ser sua pergunta, viu, Alan? Perfeito. Primeiro, o Alan está começando a perder o controle com esse negócio de xingamento. Né? Já começou a perder o controle, isso é feio. É um pouco cosplay do Olavo de Carvalho, esse tipo de xingamento. Não precisa disso. Eu não estou te xingando, por que você vai me xingar? Então vamos lá. Você efetivamente não entende a diferença entre ditadura e democracia. Os exemplos que você cita de brasileiros que saíram do país, de homens e mulheres de esquerda, foi durante uma ditadura sangrenta, Alan, que prendia, torturava e matava as pessoas. Alan, são mais de 500 mortos pelo regime militar. Muitos desses com os corpos desaparecidos. Nós vivíamos sob uma ditadura militar sanguinária e inconstitucional, produto de um golpe de Estado ocorrido em 64. A legislação da maior parte dos países do mundo, incluindo os Estados Unidos, diz que contra a tirania os povos têm direito de se levantar. Contra a tirania, e era disso que se tratava com a ditadura militar, você pode recorrer a todas as formas de luta para derrubar a tirania. E você não pode e não deve, sob o risco da sua própria vida, se submeter a uma justiça fraudulenta porque está sob tirania. Outra história é na democracia. Na democracia, a gente acata os processos constitucionais. Por isso que o mesmo Zé Dirceu que você citou, ele nunca fugiu para Cuba, ele foi banido para Cuba. Ele perdeu a nacionalidade dele. Ele voltou clandestinamente ao Brasil 2 vezes, mesmo com o risco de perder a própria vida. Na ditadura, ele atuou dessa forma. Na democracia, ele foi julgado na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, até provar sua inocência. Ele não saiu do país, ele não adotou um discurso contra a legalidade constitucional do país, ele não adotou um discurso de ruptura com a Corte Suprema, nem ele fez isso, nem Lula, nem nenhum petista. Todos os petistas dos processos atinentes à Lava Jato permaneceram no país, mesmo sabendo que poderiam ser condenados como foram, a dezenas de anos de prisão. A dezenas de anos de prisão. A postura ética dos petistas tem a ver com o respeito à democracia e com o conhecimento de que ditadura é uma coisa, democracia é outra. É o conhecimento que vocês parecem não ter. Vocês não compreendem. Essa mesma frase, me xingando, que você disse sobre o mimimi, naquela sua intervenção lá no vídeo do Fio Diário, eu até poupei a audiência dessa frase. É assim, democracia de cu é rola. Você já usou essa expressão no programa. Você não tem muito apreço pela democracia. Você não sabe diferenciar a democracia da ditadura. São regras diferentes. Alan, só para concluir, eu também fui réu. E sou réu em ações que me movem o lobby sionista no Brasil. Ações que podem me levar à prisão e a perder direito de expressão. Não passa pela minha cabeça sair do país por um só minuto. Eu fui Deu tempo, hein, Breno? todas as cortes me defender, porque é assim que se faz na democracia. Não se sai pela porta dos fundos, mesmo que a porta dos fundos seja o Galeão. Obrigado, Breno. Alan, sua quarta pergunta. Breno Alan, Trotsky... Você teria 2 minutos para pergunta, eu vou te dar 30 segundos a mais se você precisar. O Breno deu uma passadinha ali, só para compensar. Não tem problema, não. Breno, você disse que o Zé Dirceu não fugiu. Fugiu sim, tá? Ele entrou clandestinamente porque ele entrou contra as leis vigentes daquela época. A minha pergunta é bem objetiva. Trotsky fugiu ou mudou de endereço quando ele saiu da Rússia, da União Soviética? Trotsky saiu da União Soviética mediante um acordo que lhe permitiu sair da União Soviética. Ele era uma situação de luta interna duríssima dentro do regime soviético, e aí ele foi primeiro desterrado, e depois ele teve permissão para sair da União Soviética. Saiu primeiro para a Turquia, depois saiu para a França, para a Noruega e finalmente para o México. Agora, o que diabos isso tem a ver com a situação que a gente está discutindo no Brasil é que eu não consigo entender. E você está faltando com a verdade sobre a situação do Zé Dirceu. E é contraditório com a sua própria afirmação. Você está dizendo que o Zé Dirceu entrou clandestinamente. Se ele entrou clandestinamente, ele não fugiu, né? Ele entrou no país. Ele aceitou correr os riscos
de ser assassinado pela ditadura militar, que havia assassinado quase todos os seus companheiros. Zé Disseu pertencia a um grupo político que, naquele momento, envia para o Brasil, desde o exílio, 28 pessoas. Das 28 pessoas, só 3 sobreviveram. A ditadura matou 25. Ele retornou ao Brasil, e não é um caso único. Dezenas, centenas de militantes da esquerda brasileira, mesmo quando estavam no exterior, tranquilos, podendo cuidar da sua segurança, retornaram ao país. Agora, nós vivíamos, então, Alan, numa ditadura sangrenta. As pessoas eram assassinadas se fossem à cadeia. As pessoas eram executadas a sangue frio. As pessoas eram desaparecidas, Alan. Você não pode achar que é aquela situação da ditadura militar tem alguma semelhança com o que ocorre hoje. Não há qualquer semelhança. Absolutamente qualquer semelhança. Nada aconteceria com a sua integridade física se você tivesse a pachorra de responder os seus processos dentro do Brasil. E eu aqui não estou me referindo ao seu caso pessoal, a qualquer um que sofra um processo de investigação e julgamento no país. Nós não estamos vivendo numa ditadura. A ditadura matava, a ditadura torturava, a ditadura desaparecia. Aqueles brasileiros que, mesmo banidos, tiveram a coragem de retornar ao país, eles são heróis do povo brasileiro, porque eles sabiam que, se fossem presos, seriam assassinados e suas famílias sequer veriam os corpos, sequer poderiam dar um enterro decente a essas pessoas. A comparação é totalmente absurda, totalmente absurda. Não se foge na democracia. Na democracia se enfrenta pela via institucional, se enfrenta nos tribunais, se defende sua justiça, recorre, pressiona, debate, claro, tudo isso porque a justiça comete muitos erros e muitas vezes há processos de perseguição policial, de perseguição judicial, mas na democracia isso se enfrenta de cabeça erguida dentro do país, sem correr para outro país, saindo pelo Galeão ou por onde quer que seja, Alan. É uma diferença notável, é uma diferença fundamental. Não adianta você me ver com perguntas sobre realidades absolutamente diferentes da União Soviética, da China, de uma realidade de 100 anos atrás, sob circunstâncias completamente desvinculadas da nossa realidade. Na nossa realidade atual se Alan dos Santos for preso no Brasil, ele não vai ser torturado, ele não vai ser assassinado, o seu corpo não irá desaparecer, ele terá como recorrer a várias possibilidades judiciais, ele poderá pressionar, debater para que o seu caso, se houve injustiça, ou se houver injustiça, para que o seu caso seja revisado. Isso não é possível na ditadura. Essa é uma diferença enorme. Não entenda nisso qualquer tipo de elogio incondicional ao STF. O STF é cheio de problemas, mas o comportamento do bolsonarismo em relação ao STF é um comportamento vexaminoso. É um comportamento que vai acabar por desgastar mais ainda vocês, porque vocês não se comportam com hombridade, não se comportam com valentia. Vocês sequer negam. Aí eu não estou te envolvendo, porque você aparentemente não teve participação direta, porque já estava fora do Brasil. Mas os advogados dos réus sequer negam a existência da trama golpista. Cada um dos advogados o que faz é dizer: o meu cliente não participou, o meu cliente não participou. Sequer negam a trama golpista. Isso é vergonhoso, Alan. É vergonhoso, é uma atitude indigna. Você me perdoe a sinceridade, mas é uma atitude indigna, muito diferente da atitude heróica da esquerda brasileira.